Queridos, a paz do Senhor Jesus. Este vídeo é um pouco diferente, eu quero contar um testemunho, mas antes eu quero deixar uma palavra para aqueles que querem ser fiéis ao Senhor, subir no arrebatamento, estando observando a vontade de Deus, para suas vidas. Eu quero ler aqui no livro de Daniel, capítulo 5, alguns versos. Eu vou ler aqui a partir do verso 23, que diz assim: E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho por eles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro e de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta palavra aqui se refere ao rei chamado Belsazar, que sucedeu o rei Nabucodonosor, e resolveu fazer uma festa, irmãos. E naquela festa ele juntou muitas mulheres, concubinas, e começaram ali, a adorar a deuses de ouro, de pedra, de ferro. E resolveu usar as peças que foram feitas pelo povo de Deus para servirem ele lá no templo. Peças essas que foram trazidas pelo rei Nabucodonosor quando ele trouxe o povo de Deus cativo para a Babilônia. Então aquelas peças ficaram lá, e nesse dia esse rei, chamado Belsazar, ele resolveu usar as peças que eram exclusivas para adoração a Deus. Ele resolveu usar na sua festa idólatra. E Deus, vendo isto, Deus o reprovou. Então ele mandou uma mão misteriosa escrever na parede essas palavras que diziam Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E esse rei, ele ficou muito preocupado, porque ele não sabia o que significava aquelas palavras. Ele tremeu de medo, irmãos. Mandou chamar os astrólogos, os sábios do seu reino, mas ninguém sabia desvendar. Então, a conselho da sua esposa, que conhecia Daniel, mandou chamá-lo, e Daniel deu a interpretação daquelas palavras, que diz assim: a interpretação diz: Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e fosse achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então essa palavra Deus mandou para aquele rei, dizendo assim que ele foi pesado na balança e foi rejeitado perante o Senhor, e que Deus havia chegado o momento que Deus havia de encerrar o seu reino, e entregar o reino dele para os seus inimigos, os medos e os persas. Então aquele rei resolveu honrar Daniel, mas na mesma noite ele foi morto e o seu reino foi tomado. E eu queria deixar essa palavra no coração dos irmãos, Aquele rei, ele não era uma pessoa que servia a Deus, mas o momento que Deus tomou a decisão de destruir o seu reino foi quando ele resolveu usar aquilo que era consagrado ao Senhor na adoração do templo, usar para fazer a sua festa particular, fazer a sua adoração a ídolos, e não adorava a Deus, mas resolveu usar de maneira errada aquilo que pertencia só do Senhor. Mediante essa palavra, eu tenho uma mensagem para o teu coração. Se Deus te escolheu, se Deus te chamou para servir a Ele, exclusivamente a Ele, seja íntegro de coração, procurando fazer a vontade de Deus. Quando Deus ele nos separa, meus irmãos, Ele nos escolhe, Ele nos santifica para servir somente a Ele. Ele não aceita que nós tenhamos o coração dividido, que nós nos entreguemos a prazeres mundanos, a fazer a vontade da carne, a ser usado para coisas que não agradam ao Senhor, a darmos os nossos ouvidos, emprestarmos a nossa boca para falar aquilo que não agrada ao Senhor, para participar daquilo que não agrada a Deus.
O Espírito Santo, ele nos chamou e ele nos santificou, e ele tem ciúme da nossa adoração. Então, para você que quer subir no arrebatamento, eu quero deixar essa palavra. Se o Senhor te chamou como servo, não se misture com as coisas do mundo. Não sente em duas mesas. Aquele rei, ele usou aquelas peças para beber vinho e adorar os seus deuses. Deus, ele nos chamou para servir somente a ele. Nós não somos peças, mas nós somos pessoas. Nós somos os santos do Senhor para uso exclusivo na sua adoração. Então nós não podemos permitir nas nossas vidas que nós façamos coisas que vá adorar aquilo que não vem de Deus. Então, comparado a esta palavra, nós devemos viver uma vida santa e separada para Deus. Para aquele que quer subir no arrebatamento, eu deixo essa mensagem. Sirva somente ao Senhor e não se misture, não se contamine com as coisas do mundo. Ou então nós seremos rejeitados, assim como aquele rei foi rejeitado. Agora eu quero contar o testemunho, meu testemunho. Eu era uma pessoa, irmãos, que mesmo eu estando na igreja, eu ia para a casa do Senhor, eu louvava a Deus, cantava hinos em adoração ao Senhor e estava ali na minha sinceridade. Porém, quando a gente fazia alguma reunião de família, a gente cantava bastante. E uma certa vez a gente pegou, na festa de aniversário que teve aqui em casa, a gente pegou um karaokê emprestado. E naquele karaokê a gente cantava, né? Os irmãos sabem como é que funciona. A gente cantava música, tudo quanto é música do mundo. Um dia o meu esposo falou assim, você não deve cantar isso. Nós que servimos a Deus, nossos lábios devem ser somente para adorar o Senhor. Então, eu falava, mas não tem nada a ver, essa música não está falando de mal, ela está falando de amor, ela está falando de coisa boa, só porque não é um louvor eu não posso? Mas aí, meus irmãos, o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração, eu comecei a ler a Bíblia, eu vi que uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga, né? Ou é uma coisa ou é outra. Aí eu fui entendendo que se Deus me chamou para adorar a Ele, se o meu corpo, se a minha boca, se o meu coração é para adorar o Senhor, eu não posso usar para outra coisa. Eu não posso uma hora estar louvando a Deus, outra hora estar louvando as coisas do mundo, ou seja, o inimigo das nossas vidas. Quando nós fazemos isso, agradamos a um Deus, certamente nós vamos desagradar a outro. Então, quando eu estava abrindo a minha boca para cantar a música do mundo, eu estava desagradando o Senhor. E achando que aquilo ali era normal, até que eu entendi a palavra de Deus e fui tocada para não fazer mais isso. E abandonei. Hoje em dia, graças a Deus, hoje em dia não, desde aquela época, né, que faz muito tempo já, eu passei a consagrar tudo aquilo que sai da minha boca ao Senhor, os louvores, a adoração a Deus, e não emprestar os meus lábios para fazer uma adoração a ídolos deste mundo, para não ser rejeitada pelo Senhor. Então, um dos pontos que eu quero deixar aqui para os irmãos se você quer subir no arrebatamento, consagre sua vida ao Senhor e não se sente na roda dos escarnecedores. Não cante música do mundo, porque toda música é um louvor, toda música é uma adoração, seja a Deus ou seja ao diabo. Então, use somente os seus lábios para adorar a Deus. Sirva somente aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que cuida de ti, aquele que te santificou e escreveu seu nome no livro da vida. Porque para subir, meus irmãos, no arrebatamento, precisa estar em santificação. Tenha cuidado. Talvez você esteja pensando assim, porque você vai para a igreja, você toma ceia, tá tudo bem. Pode ser que não esteja, faça uma avaliação e veja se você tem se santificado ao Senhor. Como diz o salmista, né? A minha alma bendiga ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Então, que tudo em você, que tudo que você faça,
possa bendizer o nome do Senhor, inclusive aquilo que sai dos seus lábios, a sua adoração a Deus e somente a Ele. Amém? Gostou dessa palavra? Curta esse vídeo, se inscreva no canal e nos ajude a evangelizar o mundo, porque Jesus está voltando e só vai subir aquele que estiver preparado. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.